Venda versus produção, a função produção e seu conceito. Olá, alunos! Hoje vamos fazer uma introdução ao estudo da produção e das operações e conhecer os seus principais conceitos. Desde a antiguidade, o homem produz bens e serviços. No início, a produção era praticamente agrícola e de alguns poucos produtos, como armas e utensílios domésticos. Principalmente na agricultura, logo foi percebido que fazia sentido produzir mais do que se sabe fazer bem e, em seguida, trocar esse excedente com os colegas. Essa forma de troca, sem dinheiro ser envolvido, é o que se chama de escambo. O escambo é a origem do comércio e das vendas. Hoje em dia, produção e vendas caminham juntas. É impossível pensar em produção sem vendas, a não ser no caso de uma agricultura de subsistência. Histórico da produção e da venda. Vamos fazer agora, rapidamente, uma linha do tempo da forma de produzir. Na antiguidade, um período que foi de mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo até 500 anos depois de Cristo, a produção era algo que acontecia dentro das famílias. Um pai de família e seus filhos faziam os produtos do começo até o fim, cuidando de todas as suas etapas. Posteriormente, na Idade Média, um período que vai de 500 até 1500 aproximadamente, já existiam as cidades e os artesãos. Nas cidades, os artesãos se reuniam no que era chamado de corporação de ofício, que era uma organização relativamente simples, mas que tinha alguns objetivos. Entre eles, garantir a transmissão do conhecimento, o que era feito com a utilização de aprendizes. Se preocupava também em defender os interesses daquele conjunto de artesãos, por exemplo, fixando preços, e também organizava a produção. Essa forma de produzir continuou até que em 1769 o escocês James Watt patenteou a máquina a vapor. Posteriormente, o próprio James Watt melhorou essa máquina e registrou novas patentes. A máquina a vapor foi imaginada e foi utilizada para substituir o trabalho humano ou animal. Inicialmente ela era utilizada nas minas de carvão para substituir o trabalho de tração que era feito por cavalos. Disso vem a expressão cavalo-vapor, que até hoje é utilizada como uma unidade para medir potência. Com o aparecimento da máquina a vapor e a possibilidade de colocar uma máquina no lugar de um animal ou de um ser humano para fazer um trabalho, estava aberto o caminho para o surgimento da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, no século XVIII, houve o aparecimento das fábricas, com a utilização de máquinas que substituíam o trabalho humano, embora é claro que o trabalhador continuasse sendo necessário. Por causa das máquinas, o trabalho humano passou a ser muito mais padronizado, porque ele precisava se adaptar à forma repetitiva das máquinas trabalharem. Então, essa já é uma alteração na forma do homem trabalhar em função das máquinas. A Revolução Industrial não mudou somente a forma de trabalhar nas indústrias, na empresa. A Revolução Industrial também mudou até mesmo a paisagem urbana, porque as cidades passaram a contar com chaminés e poluição. Com a Revolução Industrial e o uso de máquinas, as quantidades produzidas aumentaram bastante e a velocidade da produção também. O próximo avanço na forma de produzir foi dado por Frederick Taylor já no século XX. Taylor estava preocupado com a questão da produtividade nas indústrias, nas fábricas que então já existiam, e resolveu atacar esse problema por meio do que ele chamou de administração científica, que era uma forma racional de aumentar a produtividade e a eficiência nas fábricas. Taylor procurou enfrentar o problema da produtividade por meio de, principalmente, 4 ferramentas. A primeira, a análise dos tempos. Ele se preocupou em verificar o tempo necessário para fazer cada tarefa e em reduzir esse tempo. Quanto menos tempo para fazer a mesma tarefa, melhor. O segundo aspecto que ele se preocupou foi a análise dos movimentos.
Quanto menor a movimentação de um produto até o fim da sua fabricação, melhor. Ele se preocupou também em utilizar trabalhadores especializados que teoricamente errariam menos, produziriam mais. Isso seria interessante. E por último, ele pensou nas recompensas econômicas. Quem trabalhasse mais e trabalhasse melhor deveria receber mais do que um trabalhador ineficiente. Fordismo, início do século XX. No início do século XX, Henry Ford, conhecendo um novo invento, o automóvel, percebeu que se ele conseguisse produzir veículos a um preço baixo, haveria grande possibilidade de vender esse produto a um enorme número de pessoas nos Estados Unidos. O problema de fabricar carros com um custo baixo foi resolvido por Ford com a criação da linha de montagem. Com a linha de montagem e a utilização de máquinas rápidas, que produziam rapidamente e em grande quantidade, ele conseguiu baratear o custo dos carros e realmente vendeu muito para todo o país. Essa forma de produzir, inclusive, recebeu o nome Fordismo em homenagem ao seu criador. Ford sabia que para que isso fosse possível, era preciso que os produtos fossem padronizados. Chegou inclusive a dizer que seus carros poderiam ser de qualquer cor, desde que fosse preta. A forma de produzir desenvolvida por Ford, que tornou produtos acessíveis a uma grande quantidade de pessoas, a produção em massa, é vista por muitos como um dos elementos responsáveis pelo desenvolvimento da economia americana ao longo do século XX. Vamos assistir agora a um trecho do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, no qual ele faz uma crítica ao Fordismo. Section 5, give her the limit. Nesse filme, o personagem de Chaplin entra num tipo de transe depois de repetir inúmeras vezes a mesma operação numa linha de montagem e acaba criando uma grande confusão dentro da fábrica, sendo inclusive engolido pela máquina que ele devia operar. Lógico que a crítica que Chaplin faz não é a ideia de tornar bens acessíveis a um grande número de pessoas, mas sim a forma como o ser humano precisava se comportar num ambiente de produção dentro do Fordismo, ou seja, o ser humano era apenas uma peça a mais dentro de uma grande máquina. Toyotismo pós-1945. Após a Segunda Guerra, o setor automobilístico deu a sua segunda grande contribuição para o aprimoramento da forma de produzir bens. Só que dessa vez, a novidade não veio dos Estados Unidos ou da Europa, mas sim do Japão. Após a Segunda Guerra, a Toyota precisava enfrentar um desafio: produzir diversos tipos de veículos em quantidades não muito grandes, porque o mercado no Japão na época não era muito grande, com um custo baixo, porque a população não podia pagar muito por eles, e sem deixar de ter uma rentabilidade como os donos da empresa desejavam.
Esses objetivos, aparentemente, poderiam ser considerados incompatíveis, mas foram resolvidos com o desenvolvimento de uma forma de produzir que acabou sendo chamada de produção enxuta. A produção enxuta conseguiu resolver todos esses problemas fazendo a utilização de algumas técnicas. Então, em primeiro lugar, a ideia da redução dos estoques. Depois, a ideia de trabalhar com operários, com trabalhadores que tivessem múltiplas habilidades e não fossem tão especializados quanto eles eram segundo os ideais do Fordismo. Outra preocupação muito grande era reduzir o tempo de preparo das máquinas, ou o tempo de setup, como ele também é chamado, que é o tempo que se demora para preparar uma máquina para que ela comece a produzir um determinado produto. Além disso, o toyotismo também utilizava o sistema Kanban, que é uma sinalização visual por meio de cartões de que uma estação de trabalho precisava de mais material, de um reabastecimento para continuar trabalhando. A produção enxuta, ou toyotismo, podemos tomar quase como sinônimos, né? Também tinha um foco muito grande no controle de qualidade. Então, rapidamente, os produtos japoneses, por causa do controle de qualidade, deixaram de ser vistos como cópias dos produtos ocidentais e passaram a ser vistos como padrões de qualidade. Por último, a produção enxuta também utilizou algumas filosofias que poderiam ser consideradas para nós ocidentais como sendo da área de recursos humanos, mas na verdade é alguma coisa até um pouco mais cultural, próprio das culturas orientais, né? Como, por exemplo, a ideia do Kaizen. Todo dia deve-se aprender um pouco e melhorar um pouco. Isso aplicado na empresa significa aprendizado organizacional. Taiichi Ohno, que viveu de 1912 a 1990 e foi o engenheiro-chefe da Toyota, foi o criador e o grande divulgador das ideias do toyotismo, ou, como outros chamam, produção enxuta. Vamos agora entender um pouco melhor como funciona o sistema Kanban utilizado na produção enxuta. A ideia básica do Kanban é ter uma forma simples e transparente de coordenar a produção, de forma a manter um fluxo contínuo dos produtos que estão sendo manufaturados. O Kanban, etiqueta ou cartão, ajuda a reduzir estoques. Os materiais e componentes agregados ao produto chegam no momento exato de sua produção. Como resultado da redução do estoque, também diminui a necessidade da força de trabalho e se obtém um aumento da produtividade. No sistema Kanban é exatamente isso que acontece, só que ao invés de elos de uma corrente, são utilizados cartões para sinalizar visualmente a necessidade de mais material para que a produção continue. O sistema Kanban traz alguns benefícios bastante interessantes. A redução dos estoques, principalmente dos estoques em processamento e, consequentemente, a redução da área necessária para a estocagem. Ele também aumenta a velocidade da produção e reduz a falta de produtos durante a produção. Todas essas informações sobre a forma das empresas trabalharem são importantes para que as pessoas se situem e entendam o porquê da forma das empresas trabalharem hoje em dia. Modernamente, encontramos empresas que trabalham segundo os padrões do Fordismo e empresas que trabalham segundo as ideias da produção enxuta. Encontramos ainda um terceiro grupo, que é o das empresas que trabalham de forma híbrida, juntando alguma coisa do Fordismo e alguma coisa da produção enxuta. Se a produção mudou muito ao longo do tempo, as vendas também mudaram ao longo do tempo. Inicialmente, as vendas eram feitas pelo seu produtor. A própria pessoa que produzia um produto se encarregava de vender esse produto. Hoje em dia, as cadeias de distribuição são mais longas. Então, existem vendas entre empresas, coisas que no princípio dos tempos não existia. A venda era do produtor para o consumidor final. Hoje existem vários intermediários. No entanto, a essência da venda não mudou muito. O bom vendedor de hoje sabe, assim como os de antigamente, que é preciso entender o problema do cliente, oferecer opções, demonstrar os produtos e auxiliá-lo a usar o produto.
Produto. O produto é o resultado de um processo de produção e é colocado à disposição dos consumidores finais para ser comprado, apreciado, utilizado ou apenas guardado. Os produtos podem ser classificados de várias maneiras. Os executivos de marketing utilizam uma classificação bastante interessante para os produtos, que é a seguinte: eles são agrupados em 3 categorias. A primeira categoria é a categoria dos produtos de conveniência, que são aqueles produtos que os consumidores compram pensando apenas na conveniência da compra, sem se envolver demais com o produto ou se preocupar muito com o seu preço. Por exemplo, o caso do fósforo de um sabonete. O segundo tipo de produto é o produto de pesquisa, que é aquele produto que, por custar mais caro, por haver um envolvimento maior do consumidor com ele, necessita de uma pesquisa para ser adquirido. Por exemplo, uma casa ou um automóvel. Existem ainda os produtos especiais, que são produtos que significam tanto para o consumidor que ele não se preocupa muito com o preço ou com a dificuldade que ele tenha que enfrentar para comprar o produto. É o caso das grifes. Alguém pode desejar tanto um produto de determinada grife que se desloca por uma grande distância para comprar esse produto e ainda por cima paga um preço bastante elevado. O ciclo de vida dos produtos. A todo momento, novos produtos são lançados no mercado. E a todo momento também, muitos produtos são retirados do mercado. Observando isso um pouco mais de perto, nós percebemos que os produtos, assim como os seres vivos, têm um ciclo de vida. Produtos surgem, crescem em termos de venda, entram numa fase de maturidade, que é a fase em que as suas vendas se estabilizam, depois começam a entrar em declínio, as suas vendas começam a cair, até que chega um momento em que a empresa decide descontinuar o produto morre. A primeira fase no ciclo de vida dos produtos é a fase da introdução. Essa fase é bastante delicada, porque poucos produtos sobrevivem à introdução. Pesquisas mostram que 80% dos produtos são descontinuados ainda na etapa da introdução. Isso quer dizer que existem muitas incertezas com relação às vendas no futuro de um produto que está sendo lançado ao mercado. É importante que a área de marketing e a área de produção estejam muito atentas a essa realidade. O marketing deve fazer todo o possível para alavancar as vendas, propaganda, esforço da equipe de vendas. E a área de produção, por sua vez, deve se preparar em termos de estoques e de fabricação, de forma a conviver com essas incertezas que existem com relação ao futuro dos produtos. Não é porque um produto é bom que ele vai ser aceito no mercado. Existem casos em que produtos razoáveis foram aceitos no mercado e produtos bons muitas vezes não foram aceitos no mercado. Isso é importante ter em mente. Produtos bons não necessariamente são aceitos pelo mercado. Um exemplo de produto que foi lançado recentemente e superou a fase da introdução é o DVD tipo Blu-ray. O seu concorrente, o HD, que era o de alta definição também como o Blu-ray, não foi aceito pelo mercado e já está deixando de ser produzido. A segunda etapa de vida dos produtos é a fase do crescimento. Nessa etapa, superada a introdução, as vendas dos produtos começam a aumentar. Isso é bom, mas por outro lado começa a atrair os primeiros concorrentes. O pessoal da produção e do marketing continuam com tarefas bastante específicas. A produção deve ir gradualmente aumentando a quantidade fabricada e as quantidades estocadas para enfrentar as novas vendas. E o marketing tem que começar a se preocupar com a manutenção do mercado que já foi conquistado e com a expansão do mercado. Um exemplo de produto que experimentou a etapa de crescimento de forma bastante intensa é o console de videogame Wii da Nintendo, cujas vendas explodiram. A etapa seguinte na vida dos produtos é a etapa da maturidade. Nessa fase, as vendas se estabilizam e, novamente, as áreas de marketing e da produção têm tarefas específicas a cumprir. O marketing, por conta da concorrência, que nessa ocasião é a maior possível, tem tarefas como fazer propaganda de lembrança, buscar evitar que o concorrente
despegue a sua participação de mercado. A área de produção, por sua vez, vive um momento de relativa tranquilidade, porque os volumes produzidos estão estáveis. Essa é a hora boa para se buscar melhorias nos produtos e também para reduzir o custo do que está sendo fabricado. Um exemplo é a calculadora financeira HP12C, que num mercado tão dinâmico quanto o da informática, tem se mantido há anos com suas vendas constantes. A última etapa do ciclo de vida dos produtos é a etapa do declínio, quando as vendas começam a cair. Nessa etapa, podem ser tentadas algumas estratégias de revitalização para prolongar um pouco mais a vida do produto. Mas se as vendas estão caindo, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, o produto vai deixar de ser fabricado. Normalmente, a queda das vendas se deve ao aparecimento de um produto substituto, algo que substitui aquele produto com vantagens ou com menos custos. Isso aconteceu, por exemplo, no caso do videocassete, que reinou durante algum tempo no mercado, mas depois acabou sendo substituído pelo DVD, que tinha mais qualidade, era mais fácil de operar e o preço era semelhante. Bens e serviços. Até pouco tempo, a disciplina que estudava a administração da produção se preocupava única e exclusivamente com a administração da produção de manufaturas, de fábricas, indústrias, né? Porém, recentemente, o setor de serviços vem se tornando cada vez mais expressivo. Portanto, hoje em dia, a administração da produção se preocupa também em entender como são produzidos os serviços. Então, hoje em dia, quando se fala em administração da produção, está se falando em administração da produção de bens e serviços. Bens físicos e serviços são produtos, mas eles possuem diferenças que precisam ser bem compreendidas para que possam ser tratados adequadamente. Vamos ver agora o conceito de bem físico. Um bem físico é o resultado da atividade produtiva de uma pessoa ou organização. É um objeto, um conjunto de átomos, em última análise, que serve a um determinado propósito. Como foi visto, um bem físico é algo tangível, coisa que não acontece com os serviços. Vamos ver agora o conceito de serviço. Um serviço é algo imaterial. É uma ação realizada por uma pessoa ou organização com uma finalidade, para atender o interesse de alguém. Como vimos, os serviços não podem ser tocados. Eles são, portanto, intangíveis. Existem 4 características principais que diferenciam os serviços dos bens. A primeira dessas características é justamente a intangibilidade. A segunda característica dos serviços é a sua perecibilidade. A terceira característica é a produção simultânea com o consumo. E a quarta característica é a grande variabilidade dos serviços. A intangibilidade se deve ao fato dos serviços não possuírem átomos. Não é possível tocar um produto nem estocar um produto. A perecibilidade dos produtos está relacionada ao momento da sua utilização. Um exemplo, se um avião decola com um assento vazio, a venda daquele assento naquele voo jamais irá acontecer novamente, porque naquele instante o avião já decolou com o assento vazio. Portanto, os serviços são perecíveis. Os produtos são produzidos simultaneamente com o seu consumo, uma vez que não é possível estocá-los. Um restaurante começa a preparar a comida quando o cliente senta à mesa e faz o pedido. Há também uma grande variabilidade nos serviços. Mesmo um prestador de serviço que presta sempre o mesmo tipo de serviço, enfrenta uma grande variabilidade. Imaginem um motorista de táxi. O seu trabalho é sempre o mesmo, mas os roteiros que ele percorre variam grandemente de uma viagem para outra. Uma característica importante dos serviços é o fato deles não poderem ser estocados. Se é impossível estocar serviços, é importante que se tenha uma previsão da demanda por esses serviços para ter os recursos e as pessoas necessárias para prestar o serviço disponíveis no momento em que eles forem solicitados. Distinguir produtos físicos e serviços nem sempre é fácil.
Quando alguém está num avião e a aeromoça serve a refeição durante o voo, será que ela está servindo um serviço ou um bem físico? Na verdade, essa é uma situação em que há um produto híbrido, que ele é constituído por serviços e por bens físicos. Esses produtos ficam numa situação intermediária entre serviço puro e bem físico puro. Função-produção. As empresas são divididas em diversas áreas funcionais, cada uma com uma função específica. Normalmente, as áreas funcionais encontradas nas empresas são as seguintes. Em primeiro lugar, a estratégia, que é a instância mais alta de decisão da empresa e que decide os objetivos e os caminhos que a empresa seguirá. Temos também a função financeira, que é a área que decide como gerenciar, como administrar os recursos financeiros, o dinheiro da empresa. A outra área funcional, também bastante importante, é a área do marketing, que cuida do relacionamento da empresa com o mercado. Existe ainda a função pesquisa e desenvolvimento, que cuida da criação de novos produtos e de novas formas de fabricar produtos. Temos a função recursos humanos, que administra o pessoal necessário para que a empresa funcione, e a função produção. A função produção pode ser vista como a reunião dos recursos e atividades necessários para que a empresa realize sua atividade de transformação, caso ela produza bens físicos ou prestação de serviços. Os recursos utilizados pela função produção é o conjunto de equipamentos, máquinas, prédios, pessoas, enfim, tudo que for necessário para que ela exerça a sua função de produzir produtos. Uma visita a uma fábrica vai mostrar a grande maioria dos recursos de produção de uma empresa. Caso seja uma empresa de prestação de serviço, esses recursos provavelmente vão estar concentrados em um laboratório ou em uma oficina. A forma como estamos conceituando a função produção permite que associemos a ela um modelo de transformação, que tem um antes e um depois, uma entrada, um input em inglês, um momento em que há uma transformação e depois uma saída ou output em inglês. Um exemplo disso seria uma olaria. O input ou a entrada da olaria seria o barro, o forno, os trabalhadores, enfim, aqueles recursos que vão ser necessários para se fabricar o tijolo. Depois há uma transformação e há uma saída na forma de tijolos. Avaliação da função produção. Para que seja possível administrar a função produção, é preciso que ela seja medida, que ela seja avaliada. Uma das principais medidas da função produção é a sua produtividade. A produtividade é dada pela relação entre a entrada e a saída do sistema produtivo. Vejamos o exemplo de uma padaria. Se com 2 sacos de farinha é possível fabricar 1000 pãezinhos, a produtividade com relação ao saco de farinha será de 1000 pãezinhos. Então, 1000 dividido por 2, essa produtividade é de 500 pãezinhos por saco de farinha. Já em uma construtora, o mestre de obras sabe que para fazer 8 latas de 18 litros de concreto, precisa misturar 1 saco de cimento com 4 latas de areia, com 5 latas e meia de pedra e 1 lata e 1/4 de água. Essa mistura é chamada de traço do concreto. Com esse traço, a produtividade é de 8 latas de concreto por saco de cimento. Em relação à areia, a produtividade é de 2 latas de concreto por lata de areia. Em relação à pedra, a produtividade é de 1,45 latas de concreto por lata de pedra. E em relação à água, a produtividade é de 6,4 latas de concreto por lata de água. A produtividade varia dependendo do recurso em relação ao qual ela é medida. Outra medida de desempenho é a eficácia, que é dada pela produção dividida pelo objetivo originalmente imaginado. Um exemplo,
Se uma empresa de móveis que fabrica sofás tinha o objetivo de fabricar 300 sofás em um mês, mas produziu apenas 240, a eficácia dessa empresa, da produção dessa empresa, foi de 80%, ou seja, 240 dividido por 300. Gestão estratégica da produção. A função produção é tão importante que ela deve estar alinhada à estratégia geral da empresa. Isso significa que tudo que é feito na área de produção deve ter os seus efeitos considerados nas outras áreas da empresa, tanto no curto, no médio como no longo prazo. Em suma, é preciso que a área de produção esteja atenta às prioridades competitivas da empresa. Vamos ver o que são as prioridades competitivas. As prioridades competitivas são objetivos que, quando alcançados, elevam a capacidade de competir da empresa. Há muita polêmica sobre quais seriam as prioridades competitivas mais importantes para as empresas. Os autores divergem um pouco com relação a isso, mas 3 prioridades competitivas são unanimidade. A primeira delas é custo. Todos reconhecem que conseguir produzir com custo baixo é importante. A segunda prioridade competitiva aceita por todos é a qualidade. Todos reconhecem que produtos de qualidade são mais fáceis de serem vendidos. E a terceira prioridade competitiva importante para a área de produção é a flexibilidade, que é a capacidade da empresa diversificar a sua produção, produzindo ora um produto, ora outro produto. Na área de produção e em outras áreas também, muitas vezes é preciso tomar uma decisão em cima de fatores que são aparentemente conflitantes. Se resolvemos de um lado, pioramos a situação de um outro lado. Essa situação é chamada de trade-off. É preciso saber fazer trade-offs, mas antes é preciso saber exatamente o que é um trade-off. Vamos ver. Trade-off. Abrir mão de algo de importância menor para obter um benefício maior. Notem que a ideia por trás dos trade-offs é buscar o ótimo do todo e não o ótimo das partes quando isso não é possível. Vejamos agora um exemplo de um trade-off. Imaginem uma empresa que está em dúvida. Ela precisa de uma área de armazenagem. Ela pode comprar ou alugar um armazém novo e utilizar como estoque, ou pode também terceirizar essa atividade para uma empresa que vai cuidar disso sozinha. A opção de comprar ou alugar, ou seja, ter uma área de armazenagem própria, tem algumas vantagens. A empresa poderá controlar, operar como quiser esse armazém e dispor dele da maneira que bem entender. Se por acaso ela terceirizar essa atividade, ela não vai ter que se preocupar com uma série de aspectos operacionais, mas em compensação vai ter um parceiro que pode ser bom ou não em suas atividades e que vai exigir alguma forma de gestão também. Então existem vantagens e desvantagens dos dois lados e é impossível aproveitar as vantagens de um lado e as vantagens do outro lado também. Nessa situação é preciso fazer um trade-off. O trade-off, para ser bem feito, deve ser feito em cima das prioridades da empresa. Então, se essa é uma empresa que trabalha, por exemplo, com produtos delicados e tem algumas informações estratégicas que ela não quer que vazem, é melhor ela comprar o armazém e operar ela sozinha. Se ela está preocupada em ter muita flexibilidade e atender o mercado de uma forma muito ágil, inclusive com relação às variações que podem acontecer, é melhor ela terceirizar essa atividade. Conceito de programação da produção. De todas as atividades da função produção, a sua programação é a mais operacional de todas. Trata-se de decidir quem fará cada tarefa, quando fará e com que insumos fará. Essas decisões são muito do dia a dia e muito do chão de fábrica, e cabe ao gerente da produção tomá-las. Como dica de estudo, eu vou recomendar para vocês 2 livros. O primeiro chama Administração da Produção e os autores são o Slack, o Johnston e o Chambers.
Esse livro é publicado aqui no Brasil pela editora Atlas. Esse é provavelmente o livro de administração da produção mais conhecido e mais lido no mundo todo, por isso eu recomendo. O segundo livro também chama Administração da Produção, mas ele é de dois autores nacionais, o Laugene e o Martins, e também é publicado pela editora Atlas. Por ser um livro brasileiro, ele fala mais diretamente aos alunos brasileiros, por isso eu recomendo para vocês.